Amados, nós estamos vivendo dias difíceis, uma crise muito grande em várias áreas da nação, está sofrendo. E o Senhor Jesus disse que nessa época é que muitos não suportariam. É nessa época que as pessoas não conseguiriam permanecer na presença de Deus, não conseguiriam permanecer firmes, que é o momento onde, as contrações, como nós falamos, elas começam a aumentar. E é o que nós estamos presenciando. E o Senhor Jesus diz que o amor de muitos iriam se esfriar, mas não de todos. E há um segredo para que o amor que você tem pelo Senhor Jesus não se esfrie. E é isso que nós vamos ver nessa noite. Qual o segredo para que o amor não se esfrie? Está lá em Gênesis capítulo 1. Abra sua Bíblia. Em Gênesis capítulo 1, verso 26. Pode pôr. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só a parte A deste versículo. Quando nós lemos Gênesis, a gente vai ver que Deus criou tudo pela palavra. Ele disse: haja, e houve. Simples. Mas quando Deus foi criar o homem, Ele olhou para o homem e Ele disse, Ele olhou para a terra, que era a estrutura, e Ele disse: façamos o homem. Deus disse: façamos, porque tinha mais alguém ali. Não que na criação, quando Deus começou a criar o sol, a lua, as estrelas, a terra, o Filho e o Espírito Santo não estava. Mas Deus especifica o façamos para deixar claro que no momento de criar o homem, tinha o Pai, tinha o Filho e tinha o Espírito Santo. Por isso que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, a imagem do Filho e a imagem do Espírito Santo, que é a imagem de Deus. Façamos. Por que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação da humanidade? Porque quando Deus criou o sol, ou a lua, ou os animais, aquilo não vai mudar. O sol, ele vai continuar lá. Não precisa Deus interferir mais, porque o que Deus disse vai acontecer até o fim, até Ele voltar. Mas o façamos tem a Trindade junto, criando, porque Deus criou, e a Bíblia diz que Deus já sabia que o homem ia pecar, porque Deus, Ele é onisciente. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabia o que o homem ia fazer, que o homem ia cair. Então Deus diz: façamos, porque cada um ia ter uma participação muito importante depois da criação do homem. E qual que é essa participação? Cada um teria um foco, uma prioridade, algo que um iria investir. Por exemplo, que homem aqui que lava a louça em casa, levanta a mão, deixa eu ver. Michel levantou, a Cláudia olhou, ele deu uma baixada. Deixa eu ver, que homem que lava a louça em casa, levanta a mão. Glória a Deus. Que homem que já é o serviço dele mesmo, todo dia é ele. Tem alguém aqui? Glória a Deus. Tem aqui uns escravos aqui, glória a Deus. Você lava a louça, não é porque a sua mulher não consegue lavar a louça, mas simplesmente foi separados os afazeres de casa, cada um vai cuidar de uma área. Não que a mulher não pudesse lavar louça, mas tem homem que o foco dele, assim como o pastor Manuel, que o foco dele em casa é lavar a louça. Do trabalho em casa ele lava a louça. Glória a Deus, né, pastor? Ganhou o rodinho, ganhou o avental, tá uma maravilha, tá perfeito agora. Mas, e é exatamente assim que acontece com Deus na criação do homem.
Por exemplo, qual que é o foco do Pai? O Pai, quando Ele cria o homem, Ele criou uma habitação para o homem, o Éden. Ele é o Pai, Ele é o Criador, Ele é o Abba Pai. Esse é o foco de Deus em relação ao homem. Mas Deus sabia que o homem ia pecar, então Deus preparou um outro lugar para o homem. Deus teve que interferir, Ele teve que intervir, porque Ele sabia que o homem ia errar. Então Deus cria o Éden, e Deus Pai cria um novo Éden para o homem, que é um lugar onde eu e você vamos um dia, amém? Essa é a função do Pai, Ele é o Abba Pai, Ele é o Criador. Aí temos o Filho. O Filho, olha a criação, não façamos o homem, estava o Filho. E qual que é o propósito, o foco do Filho? Aquele irmão mais velho. Quem tem irmão mais velho aqui, levanta a mão. Isso, agora quem já aprontou na sua juventude, adolescência, levanta a mão. Olha quantos santos que nós temos aqui. Jesus, Ele é o irmão mais velho, que o filho mais novo, o irmão mais novo, que no caso é o homem, filho de Deus, iria pecar. Então Jesus olhou assim e falou: eu vou ter que interferir lá na frente, eu vou ter que ir para a cruz, eu vou ter que sofrer naquela cruz, por amor que Jesus tinha ao homem. Esse era o foco do Senhor Jesus, é vir a essa terra, a morrer como um homem e ressuscitar ao terceiro dia. Então nós vemos que o Deus Pai, Ele tem um foco, que Ele é o Abba Pai, Ele é o Criador. O Deus Filho é aquele que tem um propósito, um foco, que é a cruz. Mas a Bíblia diz em Gênesis 1:26, o façamos. Então tinha mais alguém ali, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que estava lá no façamos. E qual que é a função do Deus Espírito Santo? É o Espírito Santo que olhou para a humanidade, falou: eu vou ficar com eles, eu vou cuidar deles, eu vou ajudar eles, eu vou consolar eles. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, Ele pegou, Ele soprou sobre o homem. E esse sopro de Deus sobre o homem, o que é esse sopro? Deus criou no homem um lugar chamado Espírito. O Espírito do homem, que não é a alma, é o Espírito. A alma são os nossos sentimentos, vontades, a nossa personalidade. Mas o Espírito é um lugar criado por Deus, num sopro de Deus. Por isso que um animal, ele não sente o Espírito Santo, porque o sopro de Deus não foi para o animal, foi para o homem. Por isso que o animal, ele não vai para o céu, vai para o inferno, porque ele não tem um Espírito. E qual que é a função desse Espírito soprado por Deus? É um lugar secreto dentro de você, que é o lugar onde o Espírito Santo toca, fala, intercede, convence, ajuda. É o momento que você está desanimado, está fraco, aí o Espírito Santo vem e começa a queimar dentro de você, e você toma uma posição, que mesmo nessa pandemia, você sai da sua casa, e você vem para a casa de Deus. Isso não é você, a sua carne está com medo, a sua carne quer ficar em casa. Não que seja errado, não estou falando isso, mas você entende que você está aqui, é uma atitude de ousadia, é uma atitude que para muitos lá fora é loucura, mas só se entende quem sente aqui dentro a necessidade de ter a presença do Pai constantemente na sua vida. E é exatamente isso que está acontecendo. A função do Espírito Santo é estar conosco nessa terra. E se não fosse o Espírito Santo, não teria como a gente chegar até a Deus. Porque não pense que o Espírito Santo, ele veio depois, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Não, o Espírito Santo não veio depois de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo, ele está conosco desde Gênesis.
desde a criação, o Espírito Santo já estava ali. Vou dar um exemplo. Salmo 51:10 diz assim, olha o que Davi diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Isso aqui é Velho Testamento. É Davi dizendo que o Espírito Santo já estava sobre ele, porque a Bíblia diz que quem convence do pecado é o Espírito Santo, e todo homem que chegou até Deus só se chegou graças ao Espírito Santo. Então ele está conosco desde Gênesis. E eu queria mostrar na Bíblia o quanto essa presença do Espírito Santo é importante. 1500 anos antes de Cristo, nasce um homem chamado Jó. E olha o que diz, se você que está com a sua Bíblia aí quiser abrir, Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, verso 1. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Qual que era a prática constante de Jó? De madrugada ele ia se purificar. Essa palavra purificar é a mesma palavra que significa se consagrar. Então o que Jó estava acostumado? E a Bíblia diz aqui constantemente, é uma prática constante. Jó está acostumado a constantemente de madrugada se consagrar ao Senhor. E esse é o momento onde Jó sente a presença de Deus. É o momento que Jó se retira. A Bíblia não está dizendo que é os filhos de Jó. A Bíblia está dizendo que é Jó. De madrugada ele se consagrava ao Senhor. Aí olha o que diz o verso 19. Quando de repente, fala comigo, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Um servo chega até Jó e fala: Jó, seus filhos morreram, todos os seus filhos. Veio um vendaval e matou todos. Jó, todo o seu gado morreu, só sobrou eu. E a Bíblia diz que é de repente. Sabe quando de repente você fica desempregado? Quando de repente vem uma doença? Quando de repente vem uma pandemia? Quando de repente vem uma crise? É exatamente isso que está acontecendo na vida de Jó. É de repente. Qual que é a importância de ter o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai ajudar você a passar por esses de repentes da vida, que o mundo não está preparado porque não tem a presença de Deus. Mas quem tem a presença de Deus, quando chega esse de repente, ele recebe um consolo de Deus. E olha as palavras de Jó no verso 20, próximo versículo. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto de terra em adoração. De repente veio um caos na vida de Jó. O que ele faz? Ele vai lá no psicólogo e ele vai lá, de repente ele fica uma hora lá. Não que seja errado, mas o que Jó faz? Está um caos na vida dele. Ele vai adorar ao Senhor. O que você faz nos seus de repente da vida?
O que você faz quando acontece uma tragédia na sua vida? O segredo está aqui. Jó, ele adorou o Senhor. Aí você pergunta, mas Tiago, é os filhos dele, é os bens dele, como que ele pode adorar ao Senhor? E o próprio Jó dá essa resposta, que é o próximo versículo, verso 21. Ele disse: é porque eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu eu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Quando ele é questionado, Jó, ele não chega e fala: Deus, por que isso comigo? Não, Jó entende que ele veio nu. Quem veio nu a essa terra, fala amém. Jó entende que ele veio nu, e quando foi tirado dele, ou seja, foi uma permissão de Deus com que aquilo acontecesse, Jó fala: eu vim nu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Se Ele decidiu, se Ele permitiu tirar aquilo, amém, foi Ele que me deu, não foi conquista minha, é Ele que me deu, a vida é Ele que me deu. Por isso que a fé de Jó não é abalada, porque simplesmente ele tem a convicção que é Deus que deu. Não adianta a gente querer encostar a Deus na parede, porque tudo que nós temos, até esse fôlego de vida que você está respirando nessa máscara, foi Deus que deu. Mas aí quando você vê no capítulo 3 ao capítulo 37, é um Jó mudado. A gente não vê essa força, esse vigor, essa devoção, essa adoração de Jó. Jó, ele passa por desapontamentos e desabafos para Deus. Quem já desabafou para Deus aqui? É o que Jó faz. Mas o desabafo de Jó com Deus não é: por que os meus filhos? Por que? Não é esse. O desapontamento, a decepção de Jó é as madrugadas que ele não sentia mais essa presença de Deus. É quando o Jó percebeu que ele estava num estado que ele perdeu tudo, mas tudo bem, Deus deu, Deus tomou. Mas o que o Jó não está entendendo é porque esse espírito que Jó tem não está conseguindo ouvir o Espírito Santo falar com ele. Esse é o questionamento de Jó. Vamos ver alguns trechos que mostram isso. Capítulo 12, verso 4. Ele diz: tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e Ele me respondia. Eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Jó está dizendo que ele clamava a Deus e Deus respondia. Era uma ligação clara, linda, maravilhosa. E qual que é o problema? Ele está clamando e ele não está mais ouvindo a resposta de Deus. Olha o verso, capítulo 16, verso 6. Contudo, se eu falo, a minha dor não se alivia, se me calo, ela não desaparece. Nós sabemos que um dos atributos do Espírito Santo é o Consolador. E Jó, ele está falando: eu estou clamando, mas a minha dor ela não é amenizada. Ou seja, Jó não está sentindo o Consolador, o Espírito Santo, a presença de Deus. Capítulo 19, verso 7. Se eu grito, é injustiça, eu não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Mas isso não abalou a vida de Jó, e nem a fé de Jó. Ele só não sente a presença de Deus, porque ele continua e diz no mesmo capítulo, no verso 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Jó ele está falando: Deus, eu sei que o Senhor vive. A fé de Jó não é abalada pelas percas que ele tem. Ele só quer sentir essa presença que ele sentia nas madrugadas com Deus. Esse era o questionamento de Jó. E ele diz: eu sei, Deus, que um dia eu verei a Ti. Irmãos,
esse é o maior consolo que nós temos nessa terra. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Sabe o que Deus está fazendo conosco? Desapega dessa terra, desapega disso aqui, se liga em Deus. Sabe por que muitos, o amor se esfria? Porque está pegado a filhos, a patrão, a dinheiro, a medos, e não se apega a Deus. Capítulo 23, verso 3, ele continua: se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação, mas se eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, lá não encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Olha o questionamento desse homem. Deus, se eu estou no Oriente, parece que o Senhor está no Ocidente. Se eu vou para o Norte, parece que o Senhor está agindo no Sul. Cadê a sua presença? Cadê o Senhor, Deus? Aí você pode pensar, mas parece que esse homem não ama os seus filhos. Olha o que diz o verso, capítulo 29, verso 2: como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça, e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Ele tem saudade de Deus. Mas cadê a família? Jó lhe fala. Pode continuar o texto. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e meus filhos estavam ao meu redor. Não é que Jó se esqueceu dos seus filhos, mas a prioridade no coração de Jó estava em sentir esse Emanuel, esse Deus conosco com ele. Ele fala assim: eu tenho saudade dos meus filhos, eu tenho saudade da minha vida. Mas o que ele mais tinha saudade na vida dele era da presença de Deus. Capítulo 30, verso 20: clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. O tempo passa, Deus vem, Deus fala com Jó. Deus começa a mostrar toda a criação, que é a revelação de Deus. E quando Deus acaba de falar com Jó, olha as palavras de Jó, capítulo 42, verso 5: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Deus chega, Deus fala com Jó. Deus não deu nada para Jó ainda. Ele não tem filhos, ele continua doente, ele continua se coçando com suas feridas, ele não tem bens, ele está caído no pó, na terra, como um mendigo, doente, um leproso. Mas quando Deus fala com ele, ele diz: eu menosprezo a mim mesmo. Antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora a sua presença está sendo mais real na minha vida. E Jó volta a sentir a presença de Deus, mas ele não tem nada nessa terra ainda. Não é que Deus chegou: ó filho, parabéns aí, você venceu, toma seus filhos, toma uma esposa, está aqui os seus bens. Não, isso vem depois. Primeiro Deus chega, Deus fala com ele, para ele basta. A presença de Jó é o que basta para ele. Depois de Jó dar essa resposta para Deus, Deus vem, aí sim, Deus restitui a vida dele em dobro, tudo que ele tinha. Esse é o agir de Deus. É isso que o diabo não entende, e é isso que o mundo não entende. Essa loucura
de estar no meio da pandemia, e como tem muita gente nas redes sociais falando, cadê o Deus dos crentes? Mas eles não entendem como, apesar dessa pandemia, eu e você estarmos aqui de máscara, mas estamos aqui. O diabo e as trevas, o mundo não entende como que os mártires, eles perdiam a sua própria vida, deixava a sua família e morria por amor ao Senhor. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na vida daquelas pessoas que tomavam uma ousadia, uma coragem, uma convicção, uma fé que o mundo não entende. O mundo não vai nos entender. E um segundo exemplo depois de Jó é de Estevão, que está lá em Atos capítulo 6, verso 8. Esse abre aí, de manhã travou, né? Atos capítulo 6, verso 8, diz assim: Estevão, homem cheio de graça, do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Verso 10 diz: mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Capítulo 7, verso 54. Atos 7, 54 diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-los. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. No capítulo 8 diz: e Saulo estava ali consentindo a morte de Estevão. Olha a importância da presença de Deus. O homem começa a pregar, e quando a luz, quando a presença de Deus, quando o Espírito Santo começa a agir, as trevas elas não suportam. E aquele homem começou a pregar, e a Bíblia diz que as pessoas que estavam ao redor não queriam ouvir, colocavam as mãos sobre os seus ouvidos e começavam a gritar. Por quê? Porque a presença de Deus começou naquele lugar. Ou você se converte, ou a pessoa tem que sair, porque a presença de Deus está chegando. E a Bíblia diz que aquele homem, ele começou a ser apedrejado. Pegaram as roupas dele, jogaram as roupas deles aos pés de Saulo, e começaram a apedrejar aquele homem. E ele não está assim: não, para, meu Deus, me ajuda, o que é isso que está acontecendo de repente comigo? Não. Aquele homem simplesmente cheio da presença de Deus, ele se ajoelha, ele olha para o céu e ele sente a presença de Deus, e ele fala com mais convicção ainda. E quanto mais ele é apedrejado, mais ele sente a presença de Deus, e ele fala: eu estou vendo Jesus à direita do Pai, eu estou sentindo a presença de Deus. É isso que é mais importante. Pode apedrejar, eu não estou nem aí. Eu quero é Deus, eu quero a sua presença. Parece que ele não estava sendo apedrejado, parece que ele não estava, o seu corpo estava, mas o seu espírito estava ligado a Deus. E tem pedradas na nossa vida hoje, que se você não estiver ligado a Deus, as pedradas vão matar o seu corpo, a sua alma. Por isso é importante se ligar a Deus. E a primeira vez que nós vemos Saulo, depois que vai se tornar o apóstolo, primeira vez que nós vemos Saulo, aí você imagina a cena de Saulo, né, pegar as sopas, colocar aos pés de Saulo, porque Saulo é o líder, né, o que estava armando toda aquela perseguição com os cristãos.
E Saulo vê Estevão chorando na presença de Deus, olhando para o céu e adorando a Deus. A gente acha que o agir do Espírito Santo em Paulo começou quando ele ficou cego e ele caiu do cavalo. Não, o Espírito Santo começou a agir aqui, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então Deus olhou Estevão e falou: filho, está na hora de você vir para a minha casa, mas eu vou usar você para já restaurar aquele homem ali, ou que eu vou depois, o meu Espírito que está sobre você, agora eu vou naquele homem ali. Como que Deus faz isso? Saulo, presta atenção no que é um homem cheio de Deus. E Saulo está olhando Estevão sendo apedrejado, está feliz. Dentro de Saulo, o Espírito Santo já começou a trabalhar nele. Ei, eu quero usar você também dessa maneira. E dentro de Saulo já estava: eu quero conhecer esse Deus, eu quero sentir essa presença, eu também quero sentir isso. É o trabalhar do Espírito Santo. Terceiro exemplo, Moisés. Como diz aquela canção que Deus chama Moisés, e Moisés vai guiar o povo, e Moisés fala para Deus: Deus, não me faça guiar esse povo, não me faça ir, se a sua presença não for comigo. Porque a presença de Deus é essencial para as nossas vidas. Quarto exemplo, Jesus na cruz, que é a briga da teologia para entender por que Jesus falou: meu Deus, por que me desamparastes? Muito simples, muito simples. Jesus, ele se preparou para ser crucificado, ele se preparou para ser açoitado, ele se preparou para ser humilhado. Mas se tem uma coisa que Jesus não presenciou, é a presença do Pai. E no momento onde o pecado da humanidade está caindo sobre Jesus, e o Deus Pai é santo, Deus tem que se retirar de Jesus por um momento. E quando Deus Pai se retira de Jesus, Jesus olha para o céu e exclama: meu Deus, por que me desamparastes? Eu aguento cruz, eu aguento sacrifício, eu aguento ser açoitado, mas eu não aguento não ter a presença do Pai comigo. Por isso que Jesus exclamou: por que o Senhor me abandonaste? É Jesus falando: Deus, eu não estou sentindo a sua presença. Deus, eu quero a sua presença. Porque Jesus subia ao monte e Deus falava com ele, Jesus orava e Deus falava com ele, Jesus estava na cruz e Deus estava ali. Então Jesus falou: eu passo, com a presença do meu Pai eu passo. Mas quando o Pai tem que se retirar por um momento, Jesus exclama essas palavras. Essa é a importância da presença de Deus. E a nossa geração, muitos oram assim: meu Deus, por que tirastes o meu trabalho? Meu Deus, por que tirastes, porque colocastes, permitiste essa doença? Meu Deus, por que essa pandemia? Sendo que a única pergunta de Jó, de Jesus, de Davi é: Senhor, eu quero a sua presença. Como diz aquela canção do Fernandinho: sem a tua presença eu morro. Sem a tua presença não tem sentido a vida, porque é a presença de Deus que traz sentido à vida. Por isso que nós precisamos buscar constantemente a presença de Deus. Eu estava com meu filho no quarto, e ele estava pulando na cama, e eu segurando a mão dele. Eu estava ouvindo essa canção que cantaram, e eu comecei a sentir a presença de Deus, e eu comecei a chorar, e meu filho olhou para mim e falou: o que foi, papai? Tipo, o que eu fiz, papai? Por que o senhor está chorando, papai? E ele pulando, e eu senti a presença de Deus. Falei: que coisa linda. E eu vou ser sincero para a igreja, faz anos que eu não sentia a presença de Deus dentro do meu quarto. Uma coisa está um devocional aqui na igreja, mas dentro do meu quarto faz anos. Eu comecei a ouvir aquela canção e sentir a presença de Deus. Eu olhando para o meu filho, o Espírito Santo começou a falar comigo: você precisa me amar mais do que o seu filho,
Porque se você amar mais o seu filho do que a mim, a gente não sabe o dia de amanhã. E é por isso que o amor de muitos se esfriam nos últimos dias, porque tem pastores morrendo com essa pandemia. Se a gente não ama mais a Deus do que as pessoas, do que as coisas, a gente vai abandonar a Deus. E Deus fala: sabe essa presença que você está sentindo? Isso tem que ser mais importante do que o seu próprio filho, porque é essa presença que vai dar força para você, e você vai conseguir chegar até o fim, e você vai vencer. Mas se você amar o seu filho, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer neste mundo. E é neste momento que muitos não têm forças e abandonam, porque a força que a gente precisa vem da presença de Deus. O quinto exemplo, eu queria falar um pouquinho de uma experiência que eu tive também essa semana. 2h39 da madrugada, eu não conseguia dormir, e eu comecei a preparar essa mensagem. O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, mas eu não aceitava, eu não estava aceitando, eu não me achava digno de sentir a presença de Deus. Por quê? Porque eu estava acostumado, quando tinha creche, eu levava meu filho 7h30 para a creche, e eu ficava aqui das 7h30 às 4h30, mas eu não estou mais conseguindo isso. Então eu fiquei o dia inteiro com meu filho. À noite, quando ele dormiu, é a folguinha dos pais, né? Quando a criança dorme, eu assisti um filme com a minha esposa. Aí minha esposa dormiu, aí eu fui, peguei o celular, fiquei jogando joguinho no celular. Acabou, a gente foi dormir. Só que eu não conseguia dormir, e eu peguei o celular e comecei a preparar essa mensagem, comecei a escrever, e eu falei: Deus, eu não sou digno de sentir a sua presença, porque eu não paguei o preço necessário para entrar na sua presença. Eu vivi um dia na carne, não em pecado, um dia na carne. É um dia cotidiano de muitos. Mas aí, quando você está assistindo uma série ou um filme, ou você trabalhou o dia inteiro, você chega em casa, muitas vezes a gente não se acha digno de ler um capítulo, ou de fazer uma pequena oração para dormir. E o Espírito Santo começou a falar: eu vou mostrar para você o que o povo está sentindo, porque o povo não está se achando digno de entrar na minha presença, e o diabo está trabalhando nisso. Nós lembramos que no Velho Testamento, para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, a Arca da Aliança, ele tinha que passar por todo um ritual, e uma vez por ano ele passava por aquele ritual, para aí sim entrar no Santo dos Santos. E tem muitas pessoas que não se acham digno de entrar na presença de Deus, porque não cumpriu esse ritual. Mas nós esquecemos que Jesus, quando morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu que separava a presença de Deus do homem, o véu, ele foi rasgado. Então você, que pode ficar o dia inteiro na carne, quando chegar a noite e você ouvir um louvor, uma canção, é você entrando no Santo dos Santos, é você entrando na presença de Deus. Quando você vai limpar a sua casa, você começa um louvor e começa a limpar, ali é o seu Santo dos Santos, ali é a presença de Deus. Quando você vai trabalhar e você está no ônibus e você está louvando, e você está ouvindo, e você está ouvindo aquela canção, ali é o seu Santo dos Santos, é a presença de Deus. Assim como Saulo, simplesmente um homem que matou muitos cristãos, um dia ele decidiu entrar no Santo dos Santos. Ele entrou. Eu e você podemos entrar no Santo dos Santos a hora que você quiser. Não precisa você pagar um preço para você merecer a presença de Deus. Sabe o que Deus está falando? Eu sei da sua vida, eu sei que muitas vezes você não consegue matar a sua carne, mas não tem mais véu, não tem nada. Tira um tempo. Sabe quando você dá uma volta no quarteirão
e você começa a andar, e começa a vir coisas na sua cabeça, o Espírito Santo falando: eu estou aí, é eu do seu lado, eu só estou nessa terra para estar com você, eu só estou nessa terra para te ajudar, eu só estou nessa terra para te convencer dos seus pecados. Nunca se ache indigno de entrar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E um último exemplo que eu gostaria de dar está lá em Jeremias capítulo 20, verso 1. Diz assim: quando o sacerdote, filho de Imer, o mais alto funcionário do templo do Senhor, ouviu Jeremias profetizando essas coisas, mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Aqui o profeta Jeremias. Jeremias, ele começa a profetizar, as pessoas não gostam do que ouve, e Jeremias, cheio da presença de Deus, e Jeremias profetiza. As pessoas pegam Jeremias, espanca ele e amarra ele num tronco. Nesse momento Jeremias está cansado, como nós falamos semana passada, ele já foi jogado na lama, ele já foi humilhado, ele já apanhou outras vezes, e ele se cansa, ele olha e fala para Deus: Deus, cansei, está aqui meu ministério, está aqui minha vida cristã, está aqui minha cruz, está aqui o meu chamado, eu estou cansado deste sofrimento. Olha o desabafo, no verso 7, olha o desabafo deste homem: Senhor, tu me enganastes, e eu fui enganado, fostes mais forte do que eu, e prevalecestes, sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim, sempre que falo é para gritar que há violência e destruição, por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Jeremias chega e fala: cansei, Deus, não quero mais, porque o Senhor me usa, mas as palavras é de violência e destruição. Aí as pessoas ouvem, as pessoas não gostam, e as pessoas me espancam. Eu estou cansado, Deus, chega, eu não quero mais isso. Quantas vezes você já pensou: não dá mais para mim, essa cruz não dá mais, renunciar ao pecado não dá mais, eu não aguento mais ser crente, eu não aguento mais ter essa vida, eu não quero mais, eu quero abandonar, eu não vou mais na igreja, chega. E Jeremias está falando, e no momento que Jeremias está falando, ele muda completamente a sua fala, porque o próximo versículo ele continua falando, e olha o que diz o próximo versículo, o verso 9: mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, chega, já não posso mais. Não, Deus, eu não vou abandonar, porque tem um fogo que começa a queimar aqui dentro, é o Espírito Santo, é a presença que vem e me fortalece, me capacita e me enche, eu não vou parar. Sabe por que você está aqui nessa noite? É porque tem um fogo do Espírito Santo dentro de você, falando: vai, continua, continua, não para, eu estou com você, força, vai. Hoje uma pessoa à tarde chegou assim, falou: tem vaga à noite? Eu falei: tem. Na hora que o Espírito Santo falou, eu toquei ela. Tem uma benção ali do amigo meu, ele falou ontem: Tiago, eu posso ir amanhã? Falei: lógico. O Espírito Santo, eu toquei ele. Sabe por que tem 2 bilhões de cristãos? É o Espírito Santo que está nessa terra só para cuidar de mim e de você. Por isso a importância de nós sentirmos a presença do Senhor Deus. Como diz um corinho: Deus
Deus está aqui, aleluia. Tão certo como amanhã, assim como amanhã é certo, Deus está aqui. A presença dEle está em nossas vidas, e a presença dEle vai estar amanhã. E quando você estiver fraco, Ele vai queimar dentro de você, para você se acender, e até o Senhor vir buscar a sua igreja. O Espírito Santo trabalha 24 horas em nosso favor, para a gente suportar. Seja momento de consolar, seja momento de dar forças, seja momento de convencer dos nossos pecados, Ele está aqui para nos ajudar. Ele está para fazer o que for preciso para você continuar na presença dEle. Vamos se colocar em pé nessa noite. Vamos louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Mata a sua carne e liga o seu espírito a Deus nessa noite. Tem um espírito aí dentro de você, colocado por Deus, para você sentir o Espírito de Deus na sua vida. Oh Espírito Santo, às vezes Ele nos consola, às vezes Ele nos corrige, às vezes Ele queima, às vezes Ele trata, às vezes Ele confronta. Fala conosco, Espírito Santo. A sua igreja está aqui, ó Deus. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobra o joelho e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Oh Espírito Santo, sinta a glória do Pai. olha o que Ele fala para você. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. Deixa Ele te queimar. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Só Ele sabe. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. eita, que presença que mexe com o fogo. Tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, Que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença. Espírito Santo do Senhor está aqui. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerar. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar todas as feridas. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus,
Eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que manda arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu não quero dinheiro que eu perca, amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder. Eita, tua presença é o que eu mais quero. Tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, eu não quero dinheiro, eu perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Tudo, mas que eu não perca a sua presença. É só na sua presença que eu vou vencer. A presença, Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, eu só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro, que eu perca amigos, só não quero perder tua presença. tua presença. Ele está bem aí. Eu sei que Ele está queimando. Ele está bem aí dentro de você. A sua presença não é substituída por nada. Não adianta ter tudo se faltar ela. Se
faltar o amigo, o